Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. As obras para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e também para as Olimpíadas de 2016, que o Brasil vai sediar, estão atrasadas, mas o governo garante que serão realizadas a tempo. De qualquer forma, a realização do grande certame do futebol mundial, como as Olimpíadas, no Brasil, serão uma oportunidade para o país atrair um grande volume de investimentos. Para falar do assunto, convidamos os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e José Rocha, do PR da Bahia. Deputado Haroldo de Oliveira, como é que o senhor vê esse esforço que terá de ser feito, porque ainda está apenas no começo, para que o país não entregue essas obras a tempo, né? Para a realização de dois certames da maior importância e que atrairão grandes investimentos ao país, como é o caso do Campeonato Mundial de Futebol e as Olimpíadas de 2016. O que ocorre, Tarcísio? O Brasil, e em particular o Rio de Janeiro, mas o Brasil está acostumado a sediar grandes eventos internacionais. Nós começamos com a Eco 92, agora no ano que vem já tem o Rio +20, né, que vai ser sediado no Rio de Janeiro também. Nós tivemos eventos recentes muito importantes, os Jogos Pan-Americanos, que, aliás, garantiram até a nossa candidatura positiva e vencedora para sediarmos as Olimpíadas, também no Brasil, no Rio de Janeiro. E tivemos os Jogos Militares, os Jogos Mundiais Militares, neste ano, em julho, que todos realizados com pleno sucesso. Vamos ter a Copa do Mundo. O que existe aqui, esses eventos, por exemplo... E o Rio de Janeiro é a porta de entrada. Porta de entrada. É uma cidade belíssima, premiada pela natureza, né? No Rio de Janeiro é o Maracanã, onde será a final da Copa do Mundo. Ele está realmente com um cronograma apertado, pelo que nós estamos sabendo, a entrega em tempo para a realização da Copa do Mundo. As Olimpíadas já é um pouco diferente, porque as Olimpíadas é um programa que vem lá de trás. Houve uma participação muito intensa do governo federal, alinhado com o governo estadual e com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e isso tudo deu um grande ânimo, um grande estímulo na abertura dos canais de recursos do PAC. 9 bilhões de reais, aproximadamente, estão destinados já para essa infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro para receber a Olimpíada. E até 2016 serão 23 bilhões de reais aplicados, de verbas diversas, inclusive do orçamento da cidade e do Estado, mas que serão aplicados em infraestrutura viária, serão aplicados em mobilidade da população. Estão sendo construídos já, e no ano que vem já inauguramos um BRT, que é esse sistema rápido de transporte metrô sobre pneus, está sendo com 150 quilômetros. Tem até uma observação aqui do senador Inácio Arruda, que é interessante colocar para o deputado José Rocha. A Copa do Mundo é uma oportunidade para canalizar investimentos em infraestrutura que possibilitem a melhoria de qualidade de vida de todos. Senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. O que o senhor comenta sobre isso, deputado José Rocha? Eu concordo plenamente com o senador Inácio Arruda, desde quando nós temos aí esses dois grandes eventos mundiais sendo realizados no Brasil, a Copa 2014 e as Olimpíadas 2016, tendo em vista que esses recursos que serão investidos em infraestrutura são recursos que eram previstos e que estão sendo agora coordenados para que eles possam acontecer justamente nesse espaço de tempo para receber os visitantes que o Brasil haverá de receber nesses dois grandes eventos. Alguns milhões, né, de turistas. Alguns milhões de turistas que virão ao Brasil. E o Brasil tem que se preparar para que esses turistas voltem outras vezes, para que o Brasil realmente se apresente a esses turistas com toda a sua receptividade
para que os turistas possam conhecer a beleza que nós temos no Brasil, um povo altamente qualificado para receber esses turistas e que eles possam realmente ter saudade e retornar ao Brasil em outras oportunidades. E se importa em oferecer aos turistas hospedagem digna, não é? Hospedagem de qualidade, no número de quartos necessários para suprir a demanda, né? Eu acho que... E também estradas para que eles possam conhecer cidades em torno dos pontos onde chegarão, né? Eu acho, viu, Tarcísio, que o grande legado que a Copa vai nos deixar, justamente esse legado social, o legado da preparação das pessoas para receber o turista, a qualificação da mão de obra, os aeroportos de qualidade, são a qualificação, ampliados, né, a qualificação já estão congestionados. A qualificação da mão de obra, tanto do taxista, dos autônomos, para que eles possam falar mais de uma língua, receber aí o turista, os garçons dos restaurantes, enfim, o povo se preparar. Porteiros de hotéis. Funcionários de hotéis. Esse é um grande legado que vai nos dar a qualidade para que nós possamos realmente nos credenciar a continuar recebendo um contingente cada vez maior de turistas do nosso país. Agora, o senhor não acha, deputado Haroldo de Oliveira, que devia haver um órgão centralizando tudo? Mas existe. Um órgão centralizando a supervisão de toda a execução desses projetos. Não existe. Não, no caso da Olimpíada existe uma autoridade, está se organizando, tem uma autoridade. Comitê Olímpico. Não, tem o comitê, além do Comitê Olímpico, na área pública tem a Autoridade Pública Olímpica, a APO, e tem a Autoridade Municipal Olímpica, órgãos já criados, são autarquias que já estão criadas e estão se organizando agora para fazer isso. No caso das Olimpíadas. Já institucionalizados. Inclusive, nós temos na Autoridade Pública Olímpica o ex-ministro das cidades, né, o Márcio Fortes, que está, é um homem que tem experiência, sereno, tranquilo. Eu conheço. E de uma conduta que ninguém coloca dúvida sobre a Foi diretor do BNDES. Isso é uma referência, então, muito importante. E no Rio de Janeiro, município, temos também uma autarquia onde nós estamos com a doutora Maria Alice, que ela foi a presidente da Siderúrgica na época da privatização, já foi secretária do município de Fazenda, conhece profundamente e é uma figura também que é referência na cidade. Acho que nesse ponto está tudo correto. Mas eu queria acrescentar um fato aqui sobre o legado. Ele falou sobre o legado social, né, na formação de quadros, né, para receber turistas. Mas tem um legado que nós, às vezes, não atentamos, que na hora de fazer essas obras todas, principalmente de mexer no sistema de infraestrutura viária, infraestrutura de transportes, nós temos um assunto nas nossas grandes cidades que é a questão das políticas de ocupação do solo. Então, neste momento, gera-se a oportunidade de um legado de rearrumação da cidade, trazendo melhor qualidade de vida para as populações que vão ser afetadas na execução, na construção dessas vias todas e dessa infraestrutura toda. Então, além de se trazer junto um investimento importante como legado na área de saneamento básico, principalmente, né, e dos serviços públicos essenciais. Eu acho que é caríssimo, é custoso, né? É custoso. Então, o objetivo, que é uma cenoura distante, que é a Olimpíada, ela faz a convergência, como falou o deputado José Rocha, né, que é a grande oportunidade de nós focarmos toda a sociedade e todos esses recursos para resolver esses problemas. Então, para o Rio de Janeiro, que desde que mudou a capital para Brasília, você viveu isso desde o começo, sabe como é que foi, que nunca teve investimentos dessa natureza, está sendo um momento muito importante e muito favorável. Até com esse alinhamento político, né, que eu sempre coloco esse como um fator principal deste momento, que é o governo federal, o governo estadual e a Prefeitura do Rio de Janeiro alinhados nos mesmos objetivos. Agora, o petróleo tende a fazer
com que o Rio se reabilite economicamente, né? Se fortaleça economicamente. Porque os investimentos na área de petróleo no Rio de Janeiro vão ser muito grandes. Verdade, quer dizer, esses eventos que nós estamos falando, que são eventos, o nome próprio diz, e são tão transitórios, temporários, deixam seus legados, mas o que vai garantir a perenidade econômica, a estabilidade econômica, realmente são esses grandes investimentos na área de petróleo, né? Tanto a exploração do petróleo como na área petroquímica, e também os investimentos estrangeiros decorrentes disso mesmo, que estão sendo feitos no Rio de Janeiro. Só na área do pré-sal estão calculando em 80 bilhões de barris. É uma das maiores reservas do mundo. Então, deputado Zé Rocha, como é que o senhor vê esse processo todo de recuperação desse país em função desses dois grandes acontecimentos esportivos que não podem ser ignorados, que é a Copa do Mundo de 14 e as Olimpíadas de 2016? Acho que tem uma grande responsabilidade, Tarcísio, que está sendo aí dividida e assumida pelos poderes constituídos. O governo federal, através... E o Congresso não pode ignorar. Justamente, é isso. Esses dois então nós temos aí certames, né? Temos aí o Poder Executivo, através da presidenta Dilma, com seus programas sendo implementados. Temos aí o Congresso Nacional, que está dando todo apoio para que possamos ter esses investimentos viabilizados com as aprovações que aqui foram feitas de dispositivos legislativos que dão ao governo essa base, como também a Lei Geral da Copa, que nós estamos discutindo, que vai ser aprovada, que vai dar também ao governo a condição de cumprir o acordo que foi feito com a FIFA, para que nós possamos ter realmente aí uma Copa dentro da normalidade, dentro de uma legislação que possa dar segurança aos brasileiros para assistir os jogos e aqueles que vêm de fora, como também a instituição FIFA, que é a organizadora desse grande evento. Deputado Haroldo de Oliveira, mas não existe uma fiscalização presente hoje do Congresso em relação a isso. Existe? Verdade, isso não é uma questão. Nós temos uma comissão externa, mas esta comissão externa ela está acompanhando, ela não tem nenhum poder ainda, né, fiscalizatório. Quem está com esse poder de fiscalização e que está se organizando são essas duas autarquias que eu citei. A Autoridade Olímpica, né? Pública, Olímpica, a APO, e a Autoridade Municipal Olímpica. Esses dois órgãos vão ter poder fiscalizatório. Mas nós temos um outro poder, Haroldo, que está aí fiscalizando, tem inclusive uma comissão constituída e que o nosso ministro Valmir Campeiro é o presidente, que é o TCU, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e que está acompanhando pela Constituição, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Ele não é muito atento a essa disposição constitucional. Não gosta Mas essa muito. É a realidade da Constituição. Agora, será que o Congresso não devia instituir um sistema de fiscalização sobre essas obras? Para que o Congresso acompanhe mais atentamente a sua execução. Nós temos aqui uma comissão, que me permita, deputado Haroldo, nós temos aqui uma comissão constituída, fiscalização e controle, que tem essa função também de acompanhar e de fiscalizar, como também o Senado tem essa comissão. Então, eu acho que... E ela está desempenhando um papel importante, ela tem acompanhado essa comissão de fiscalização e controle aqui da Câmara. E, inclusive, a execução orçamentária, aquilo que é colocado no orçamento e que está sendo aplicado e aquilo que ainda não está sendo aplicado. Mas isso aí é outra coisa. Isso remete... Eu estou falando o Congresso acompanhar, como são dois certames importantíssimos que vão trazer benefícios ao Brasil. O Congresso tomava a iniciativa de acompanhar a comissão externa, a execução dessas obras para 2014 e 2016. Eu acho que as atribuições dessa comissão externa poderá ser revista. Isso é uma questão que é política,
terá que ser discutido. Mas esse tema da fiscalização me remete a vender o meu peixe. Enquanto tivermos um orçamento autorizativo, nós não temos como fiscalizar. Facultativo, aliás. Pior, né? É o termo mais certo. Mais certo. Autorizativa facultativo. Quer dizer, o governo pode então, cumprir não tem como ou não. fiscalizar. A principal atividade ou função do parlamentar, que é fiscalizar, não é só fazer lei. Fazer lei é esporádico. O que é importante é fiscalizar a aplicação orçamentária, a execução orçamentária. Que, aliás, está na origem do parlamento, desde a Inglaterra. Desde a Inglaterra, Estados Unidos. O parlamento Unidos foi constituído para fiscalizar a execução orçamentária. A gente conhece bem essa história. Para evitar que os reis absolutistas na época desviassem recursos para outros. Hoje nós não temos reis, mas temos executivos que são bem absolutistas na questão do orçamento e que aplicam como quer, como você falou. Verdade, ele é autorizativo, ele é facultativo. Então, a primeira coisa que temos que fazer é estabelecer um orçamento impositivo. Aliás, seria uma grande homenagem ao conterrâneo mais ilustre da Bahia, né? Antônio Carlos Magalhães. E o finado Antônio Carlos Magalhães defendia, sempre defendeu, publicamente, vários pronunciamentos. E ele aprovou a lei no Senado, está na Câmara, está dormitando na Câmara aprovada, pronta para tramitar. Para tornar impositivo o orçamento. Aí obrigaria o Executivo a cumpri-lo de acordo com as disposições aprovadas pelo Congresso. Criminalizando com crime de responsabilidade a não execução orçamentária. Naturalmente com as exceções, né? Existem casos em que não pode, como é nos Estados Unidos. O parlamentar americano, ele gasta 24 horas por dia controlando o orçamento e fazendo outro orçamento e planejando o orçamento futuro. Os auxiliares dos gabinetes dos parlamentares americanos são todos especializados em tributação, são economistas, são técnicos de altíssimo nível. Em orçamento, em tributação, é verdade. Em fiscalização. Em fiscalização. Mas é verdade. Eu acho que nós temos que começar aqui no Congresso Nacional, Tarcísio, a nos impor mais em relação a essa questão do orçamento. Exigir mais o cumprimento do orçamento que não é cumprido, e o que nós aprovamos aqui de projetos de lei em que modifica o orçamento que é aprovado no ano, ele, no final da sua execução, ele é um orçamento totalmente modificado, totalmente alterado, com os projetos de leis que vêm do Executivo alterando as dotações que foram Agora, muitas colocadas. vezes, essa que é a verdade, para conseguir recursos a mais, o Congresso chega a superdimensionar a receita, né? Já aconteceu isso em algumas oportunidades. Superdimensiona a receita para justificar o aumento de despesas. Mas olha bem... E essa ampliação da receita prevista nem sempre é tão realista. Por isso. Não é? Mas o que tem acontecido, o crescimento, ultimamente, da economia do Brasil tem sido a níveis que não temos tido surpresas nessas projeções da Comissão de Orçamento. Nesta fase de Brasil, realmente tem sido compensado. Né? Tem sido compensado. Mas a solução seria essa, não é o tema, não é bem o tema. Agora, eu fico muito feliz, Tarcísio, porque você conhece bem a história, você morou no Rio, você sabe. Vou repetir. Desde a mudança da capital, o Rio de Janeiro não teve a oportunidade de receber tantos investimentos concentrados com um objetivo, com foco em alguma coisa. Os investimentos foram feitos, chegou a ser feito, no tempo dos governos militares, foi feita a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro antigo, pensando em reequilibrar geopoliticamente a federação. Isso foi feito. Contrapondo o Rio a São Paulo. Mas foi um período muito, muito rápido e transitório. Depois só nós perdemos esvaziamento econômico. Né? A mudança de todos os órgãos para Brasília, que seria natural, né? Inclusive então, dos funcionários públicos. Centenas de milhares de funcionários públicos foram transferidos. Isso também concorreu para esvaziar o Rio de Janeiro. Inclusive baixou a cotação dos imóveis. Então, o grande mérito é esse, no meu entendimento. O governo federal, e esse mérito é do Lula, porque ele teve essa sensibilidade. Ele foi, inclusive, com os outros, com o governador e com o prefeito, assistir à vitória da Olimpíada e alinhou
o PAC para aplicar esses recursos para esse evento. Isso para o Rio vai ser a redenção do Rio de Janeiro. Nós vamos ver isso, se Deus quiser. E aí, nós merecemos que o Rio reparta esses royalties do petróleo, né, com os outros estados do Nordeste, né, Tarcísio? Tinha que Para que a Vai gente ser possa uma também. discussão grande aí, hein? Vamos fazer outro debate. Bom, o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.